Salve meus queridos plantoides! Começando o episódio aqui, a gente vai falar de Caladium, tá? É quase que uma reabertura da temporada de Caladium. Não dá para oficializar ainda aqui no canal porque o clima tá um pouco instável, tá? Hoje tá friozinho, tô de blusa até, mas a gente já tem algumas situações aqui que vale a pena começar a narrar para depois eu fazer um episódio oficializado, inclusive com plantinhas novas enviadas do seu Olívio, Caladium colecionador. Não é o caso aqui dessas referências, já já a gente vai ver aqui as variedades coloridas, híbridas que ele produz. Então bora lá. Primeiro aqui Caladium praetermissum. Eu já tinha reparado que na última temporada de inverno, não essa, na última, ele quase se manteve, por pouco assim. Ele chegou a desaparecer total, mas por pouco, só no finalzinho da temporada de inverno que ele desapareceu e depois voltou. Nessa temporada de inverno, ele persistiu, ó. Essa planta ficou mais ou menos assim. Essa folha aqui, ó, inclusive nasceu nesse contexto. Eu posso dizer que a gente teve 2 dias realmente frios aqui em São Paulo, e na madrugada mais fria talvez tenha chegado só a 7 graus. Em outros tempos a gente atingiu 4 graus. Então esse cara aqui praticamente não dormiu. Inclusive aqui, ó, um bulbinho lateral que germinou também no verão passado e persistiu também. Esse é o caso então do Caladium praetermissum nesta temporada que se inicia, começando próximo aí da primavera 2023, tá? Caladium praetermissum se manteve. Daí que aqui do lado a gente tem algumas variedades por aqui, ainda em dormência. A gente praticamente não nota os bulbos, tá certo? Vejam esse bulbo aqui, ó. Esse aqui é um Caladium clavatum. Tô puxando aqui. Deve estar com raiz já formada, tá? Então mais um pouquinho aqui ele deve despontar alguma coisa. E este cara aqui, ó, que também é um Caladium clavatum. Vocês notam aqui o bulbo comigo, ó. Tô segurando ele. Ele já sinalizou aqui. Tá com cara de ser uma inflorescência. Não sei se vai ser diretamente uma lâmina foliar, tá? Isso é comum de acontecer nessa temporada, assim, de saída de dormência. Alguns indivíduos preferem lançar primeiro uma inflorescência e depois vai nascer lâmina foliar. Isso aqui já é sinal de que alguma coisa de chuvas, calor, umidade está se restabelecendo e aí elas ligam, né? Elas ativam. É como se elas tivessem sensores, ou melhor, elas têm literalmente sensores aí naturais que vão sinalizar aí o momento certo de reativação. Basicamente, umidade, chuvas e calor. Vou deixar a foto aí na tela de um dos indivíduos que estava acordado na última temporada, lâmina foliar bem formada e aberta. Aqui na garagem, que é a área de plantas de cerrado, desérticas, campos rupestres, a gente tem aqui também, ó, todos esses vasinhos, e vocês que me acompanham sabem que são mais Caladiums, por enquanto também todos em estados de dormência. Muito provavelmente a gente vai ter raízes aí em formação já, tá? Se hoje não tivesse dado essa baixa súbita de temperatura e tivesse mais ou menos no padrão de chuvas e calor que estava, provavelmente a gente já teria alguns novos sinais aqui, tá? Quando o assunto é transporte de Caladium, você fez aí uma compra com seu Olívio, por exemplo, a partir do Instagram Caladium colecionador, o transporte, assim como as colocásias, a gente não pode exigir demais. As estruturas do Caladium, pecíolo, folhas, são muito finas, desidratam com muita facilidade e às vezes convém você adquirir a sua variedade, o seu Caladium bicolor, o seu híbrido, sem as folhas, apenas com bulbos. E no caso das colocásias, os rizomas. Mas se vocês insistem que no envio a planta chegue inteira, sem cortes, você não pode exigir que elas cheguem perfeitas, hidratadas, com as folhas todas bem estruturadas, porque os Caladium sentem bastante, viagens bem curtas inclusive. Vou mostrar um exemplo aqui. O seu Olívio me enviou aqui, ó, este indivíduo
Fiz os cortes em todos os pecíolos, os mais antigos vão cair naturalmente, vão amarelar e cair. E olha como que tava a folhinha, ó. Murcha, quebradiça, desidratada, pecíolo tava mole. Não tem jeito, tá, gente? Pode acontecer a situação e a ideia é não culpar o lojista, o produtor, a pessoa que enviou o Caladium para você, porque ele é muito sensível e o indivíduo tende a sofrer. A gente está falando aqui de uma viagem curta de menos de 24 horas, chegou para mim. O Caladium Colecionador fica em Ribeirão Preto e eu estou aqui em São Paulo. Menos de 24 horas de logística. Isso foi o que aconteceu com essa modalidade híbrida, branca e esverdeada, bem bonita, por sinal. Uma pena, né? Mas, a partir disso aqui, ó, se o clima melhorar, essa estrutura vai se manter em algum nível e a gente vai ver brotação de novas lâminas foliares. Se o clima continuar assim, ou mais frio, por pelo menos 5, 10 dias, a tendência é ter a perda de todos esses pecíolos cortados e voltar ao seu estado de dormência, só se reservar, só se preservar no bulbo. Contudo, embora tenha acontecido esta desidratação generalizada neste indivíduo, recebi mais 4 outros. E para esta pré-reabertura de temporada de Caladium, não vou declarar aqui oficialmente a reabertura, porque os Caladiums vão precisar de mais calor e mais chuva. O clima não está com aquela estabilidade ideal ainda. Então, nesta pré-abertura, a gente tem esses carinhas aqui. Como eu falei, o seu Olívio Caladium Colecionador fica em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto não esfria praticamente. O ano inteiro de muito calor. Ele falou aí em 35 graus na média. Uau, é quente. Para inverno assim é impensável, né? Mas olha só, sentir um pouco, não tanto quanto o indivíduo anterior, e assim a gente consegue apresentar alguma coisa, ó. Tá meio murchinho aqui, a gente tem esse Caladium que lembra um pouquinho Strawberry Shake, talvez, ou mesmo Fê, mas eu diria mais Strawberry Shake, provavelmente. Legal, né? Isso aqui é um híbrido criado a partir de matrizes da Indonésia, se eu não me engano. A gente tem esse outro rapazote aqui, bicolor, nas tonalidades brancas e verdes. Algo semelhante a esse, mas diferente, né? Semelhante apenas nas cores. Certo? Formato, nervuras. A gente tem esse carinha aqui bem interessante, me parece que vai ficar bem bonito. Ele tem um tom meio burgundy, meio rosado, rosáceo, vermelho, lilás. Caladium sofre bastante morfogênese também no processo de desenvolvimento. Então o que a gente vê aqui muito provavelmente vai ser bem diferente depois que estiver mais amadurecido. E a gente tem esse outro carinha aqui. São todas produções do seu Olívio Caladium Colecionador. Ah, Fly, mas embora esteja nesta pré-abertura oficial da temporada de Caladium, eu já posso adquirir, eu já posso comprar? Sim, vocês estão vendo aqui, este carinha então ficou mais abalado. Se chegar muito abalado, vocês fazem os cortes. Cuidado para não cortar muito rente, identifiquem aí qual que é o pecíolo mais novo, no caso é este aqui, e não cortem rente, porque a nova lâmina foliar vai nascer de uma estrutura aqui bem na base do pecíolo, grudadinho ao pecíolo, inclusive. Então, cuidado aqui para não cortar muito embaixo, porque se cortar, a nova lâmina foliar virá cortada, se vier. Se você está apto para receber uma planta assim, ou se você tiver que fazer esses cortes, porque elas vieram, os pecíolos, as folhas, elas vieram feiosas assim, ok, já dá para pedir desde já. Estou falando então você de São Paulo, região norte, nordeste, centro-oeste, boa parte do centro-oeste, Rio de Janeiro, Minas até, Espírito Santo, vocês estão mais de boa na lagoa em relação a tudo isso, porque o clima de vocês é mais quente. São Paulo aí para baixo, a gente tem essa dúvida, né?
essa preparação. Estou deixando bem claro para vocês o quanto elas sentiram nessa viagem curta de menos de 24 horas, de um lugar muito quente como Ribeirão Preto, é uma bolha de calor lá intensa o ano todo, para São Paulo, que está a 19 graus agora, tá? Olha só. Corre o risco de ressetar, corre o risco de nascer bem lentamente uma nova lâmina foliar, e essas folhas mais antigas aqui, que estão murchas, desidratadas, elas tendem sim a desaparecer. São tratativas específicas com Caladium e façam aí meio que uma analogia também com Colocásia, se você mora nessas regiões de inversão térmica maior. As rubras, vamos chamar assim, aparentemente elas estão até melhores do que as esbranquiçadas e brancas, ó. Se eu tirar esses tutorzinhos aqui, elas vão dar uma pendida. Vamos ver. Ah, já está mais firme. Quando chegou estava mais abalada. Já dá até para deixar sem esse tutorzinho de sustentação e apoio. A gente vê uma lâmina foliar aqui saindo. Vai ralentar com certeza. Se não abortar, lembrem-se, o que é essencial para um Caladium? O bulbo. Se o bulbo morrer, acabou a planta. O bulbo é um lugar que concentra uma energia fantástica aí, né? E curiosamente, quando o bulbo é comestível, ele é sempre muito rico em energia, em carboidratos e tal. Curioso, né? A relação de energia concentrada com carboidrato. Mas é isso, olha só. Agora, se para vocês essas tratativas são um pouco difíceis, lidar visualmente com plantinhas assim abaladas, ficar vivendo dias de insegurança porque o tempo não melhora, é melhor aguardar mais um pouco. Deixe o calor realmente estabelecer. Começa a vir as tempestades de verão, né? Começam a vir chuvas mais fortes e recorrentes, calorzão, e aí você sossega um pouco em relação a essas probabilidades, situações possíveis aqui no lidar, no cultivar os Caladiums com clima ainda em transição, tá? Como eu falei, a gente vai ter mais um episódio, o seu Olívio Caladium colecionador vai me mandar outros indivíduos, outras variações, outras variedades híbridas que ele produz, para a gente fazer um episódio complementar e oficializar, enfim, a abertura da temporada de Caladium aqui no Fly Channel, como eu fiz já o ano passado. Inclusive, se vocês quiserem lembrando, está aqui, ó. Vai ser mais ou menos na mesma pegada com indivíduos novos. Vamos falar um pouquinho do substrato. O seu Olívio tem esse hábito curioso de jogar bolinhas de isopor na superfície do vaso, é interessante isso. Acho que ele até mistura um pouco no substrato. Eu acho que tem turfa aqui também. Sinto um pouco de vermiculita, possivelmente. É um substrato leve, padrão de aráceas aí. Se o dia hoje estivesse um pouquinho mais quente, aliás, eu estou para fazer um episódio dedicado a isso. Assim que esquentar um pouquinho mais e eu notar que vai ser constante, eu estou fazendo uma mistura aqui de solo, que é o cote. Alguém até falou, nossa, você está adotando a fertilizante químico. Por que eu estou fazendo isso? Porque os fertilizantes de lenta liberação, orgânicos ou organominerais, são difíceis de encontrar, vendem em pacotes muito pequenos quando tem, não rende para mim. E esse cote aqui, parece que não, mas ele rende bastante, tá? Então é mais questão de funcionalidade e praticidade. Se fosse mais fácil de encontrar em qualquer loja, até no Mercado Livre, e eu tivesse embalagens aí mais volumosas, eu não teria trocado, entre aspas, pelo cote, tá? O cote rende muito, é relativamente caro, principalmente esse 15912, que tem também uma suplementação de micronutrientes como magnésio, enxofre, cobre, ferro, manganês e molibdênio, tá? São micronutrientes aí interessantes. E eu fiz essa misturinha aqui com bocacha, inclusive, tá? Tem bocacha aqui, ó, tá saindo até fumaça. Bocacha, inclusive, dá uma espirradeira aí para quem tem rinite. Essa misturinha que já está pronta, eu vou salpicar nos vasinhos aqui só de referência, ó. Bolinhas e pozinho de bocacha.
salpicar umas bolinhas em todos os vasos, bolsas, canteiros aqui de casa, tá? Todos. Eu ainda não comprei o Sombrite lá para a área de Anthuriums da estufa úmida, mas eu já comprei um boost aqui, um volume interessante de cote bokashi para eu começar a fazer essa fertilização pré-primavera, nesse contexto de transição do planeta em relação ao Sol, em posição nova, temperatura aumentando, chuvas mais volumosas começando a acontecer, mais céu nublado como hoje, tá? E aí, tudo isso para quê? Para que as plantas venham fortes, para que elas tenham nutrientes aí à vontade, num volume bom, sem excesso, sem falta, para o momento que elas saírem de dormência. Elas vão acordar com fome, gente. Os Caladium, inclusive, como eu já comentei algumas vezes, é uma plantinha interessante, parece bicho, entre aspas, porque ela passa muito tempo dormindo. Quando ela acorda com fome, voraz. E o processo de desenvolvimento de folha é muito mais rápido, uma atrás da outra, em relação à média das aráceas aí. É como se elas estivessem correndo atrás do tempo perdido, né? O metabolismo de plantas que entram em dormência, no caso aqui Caladium, é muito legal por causa disso. Elas passam um tempão paradas, estagnadas, com a energia condensada, concentrada lá no bulbo, e quando acorda, acorda com fome, acorda com a sede do despertar, e é folha atrás de folha, o crescimento é bem rápido. Para quem cultiva Caladium há 2, 3, 4, 5, 10 anos, é notável esse fluxo, né? Rapidinho aí, se você tem bulbos espalhados num canteiro, quando eles voltam, rapidinho eles forram. A forração do Caladium é evidente e rápida aí neste canteiro. Eu, independentemente dos Philodendrons, dos Anthuriums, eu gosto muito de Caladium e gosto muito de observar este tipo de comportamento. Acho bastante intrigante essa ideia da planta se reduzir, concentrar toda a energia a um elemento só de si e depois você tomar um fluxo aí maravilhoso, colorido. Caladium traz muita cor diversificada aí para sua coleção. Então foi assim, meus queridos plantoides, uma pré-abertura da temporada de Caladium aqui no Fly Channel, com plantinhas, variedades coloridas, híbridas, matrizes asiáticas, vindas lá do querido seu Olívio, Caladium colecionador. E aí a gente vai colorir um pouco mais este momento aí, este período aqui no canal, com esse gênero incrível da família Arácea, de comportamento muito interessante, os Caladium. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly. Valeu! So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.